Agora sim, convidada do dia, no caso, a minha querida Camila Neles. Como é que tá? Bom dia, tudo bem, Camila? Bom dia, Toninho, tudo bem? Prazer estar aqui sempre. Mais uma vez, bem-vinda ao estúdio da Rasca. Dessa vez, para quem ainda não te conhece, saber um pouco mais da sua história. A gente vai fazer uma pequena introdução, né? Que é um bate-papo bem gostoso. Lembrando que a gente está ao vivo pelo rascaweb.com.br. Você pode conferir aqui a beleza física de Camila Neles também em vídeo. E conhecer um pouco dessa história do lançamento desse livro, ó, Dançando com a Vida, uma jornada de superação. Como a dança me salvou e me transformou. Camila, vamos lá. Como é que começou a tua história com a dança? Sei que você já contou algumas vezes pra gente, mas pra gente é sempre um grande prazer a gente repassar essa história de superação, né? História essa que é muito bonita, né? Que tem aí um surgimento num bairro de comunidade, de periferia, entre tantas outras. Então, a dança, na verdade, ela fez parte da minha vida desde sempre, né? Com 9 anos eu comecei a dançar. Comecei a dançar na igreja, Ministério de Dança, na Igreja Batista, e aquilo ali que antes era um passatempo começou a ser visto como algo muito além, né? Um profissionalismo. Com 14 anos eu lembro de assistir o filme, e essa parte eu conto no meu livro também. Eu me lembro de estar assistindo o filme Runner, que por sinal é o filme da minha vida. É um filme antigo, então a geração, como a gente diz, a geração Nutella meio que não vai conhecer muito. Mas é o filme da minha vida, que fala exatamente o que eu faço hoje, né? A protagonista, ela tinha um projeto social onde ela atuava com a comunidade carente, ensinando dança. E quando eu assisti aquele filme com 14 anos, eu falei assim, eu quero isso. Mas já falei aqui várias vezes, vim de família pobre, né? Pagava aluguel, família grande, diversas vezes a gente já passou fome. E aquilo era impossível. Eu me lembro até hoje quando eu fui fazer um orçamento para saber quanto era a aula de dança aqui em Angra. E na época era R$60. E R$60 era dinheiro pra caramba um tempo atrás. A gente não tinha condições de pagar. Então, eu vivia fazendo aulas experimentais, sabe? Eu ia numa escola, fazia uma aulinha, ia na outra, fazia uma aulinha para pegar ali um pouquinho. Até que meu pai comprou DVDs para mim, porque não existia o YouTube, a informação como nós temos hoje. Ele comprou alguns DVDs para mim com muito custo e eu fazia aquelas aulas todos os dias, fazia a mesma coisa, o mesmo movimento para poder aprender um pouco da técnica. E ali, então, eu comecei a introduzir a dança como algo profissional. Né, e entender de que o que eu realmente queria começar a pagar o preço, que não foi um preço muito barato, mas que para mim fez uma total diferença. Exatamente, né? A gente deve sempre, né, levantar essa bola, porque correr atrás dos sonhos, muitas vezes a gente acha, não vai dar certo. Eu não tenho... Primeiro eu não tenho grana, depois eu não tenho como manter esse sonho, né? E você buscou, né, dentro das suas limitações, forças para continuar seguindo, né? E você falou que começou na igreja muito cedo. Como é que foi, assim, a sua primeira aula, digamos, como professora já? Tipo assim, agora eu realmente vou começar a fazer um trabalho social, vou trazer um pouco do que eu já sei, que eu acredito que ainda era muito pouco para você naquele momento. Eu vou tentar passar esse conhecimento que eu já tenho para as outras pessoas e buscar inspiração nesse filme, que tanto me tocou. Na verdade, demorou um pouco, Toninho. Eu tinha 14 quando o sonho veio, aí eu me lembro que aos 15 eu comecei a fazer o curso normal. E a professora Ruth, eu falo dela no livro porque essa cena me marcou. Ela chegou pra gente e fez aquela clássica pergunta, né? Por que você está aqui fazendo curso normal, formação para os professores? E aí eu falei, porque eu quero ser professora, trabalhar e conseguir ter condições de pagar os meus estudos com a dança. E assim foi, com 15 anos eu fiz normal, me formei, aos 18 eu já estava trabalhando numa escola particular, que por sinal é onde meu filho estuda hoje, meu filho mais velho. E o primeiro pagamento, eu lembro que eu era auxiliar, então eu recebi R$315. Os meus R$315, a primeira coisa que eu fiz, pagar a minha aula de dança. E aí eu me matriculei, e daí então os estudos não pararam, né? Mas a nossa vida, né, ela dá muitas voltas, né? Várias coisas vão acontecendo. Nesse meio tempo eu me casei nova aos 19 anos. Passei no concurso público e me vi concursada docente da Prefeitura de Angra e falei assim, eu preciso me dedicar à minha profissão, que é o meu sustento.
Então, comecei a estudar pedagogia, gestão escolar, porque depois eu fiquei durante um tempo na gestão da Escola Teresa Pinheiro, foram 7 anos ali na gestão, e eu vi a necessidade de investir nessa área pedagógica. Foi quando eu fiz a pedagogia, eu fiz pós-graduação, e depois, sim, eu comecei a investir novamente no estudo da dança, né? As aulas eu nunca parei, mas faculdade, educação física, tudo isso veio posterior. Eu me lembro que a minha primeira aula, que foi essa pergunta, eu tinha 29 anos. Quando eu comecei, de fato, a dar aula no meu estúdio, hoje. Nesse período do magistério, nesse período de formação, nesse período de dedicação total à profissional, Camila, a dança nunca deixou de estar na tua vida. Não, eu sempre estudei, sempre dancei e participava de projetos sociais, né? Então a gente atuou na ação social ali da Associação de Moradores da Japuíba. A gente teve outros projetos também de workshops que eu estava dando em algumas outras escolas e tudo. Então a dança sempre esteve presente, né? Mas aquele sonho de que tenho que ter o estúdio Camila Neles, ele nunca morreu. Até que com 29 anos ele surgiu, com 30 ele de fato virou uma realidade e hoje aí ele já existe há 8 anos, transformando vidas com a dança. Exatamente, transformando vidas, né? Desse sonho que você tinha de menina, depois mulher, se tornou realidade e você começou a dançar. Não satisfeita pela dança, você começou a pegar suas dançarinas e levar para um projeto, né, que é um dos maiores do Brasil, acho que o maior do Brasil, né, que é lá em Santa Catarina. Eu acredito que esse momento aí foi um momento de divisor de águas para você, né? Com certeza. Eu me lembro de que eu assistia, porque Joinville, eles sempre fazem transmissão ao vivo, né, e eu sempre assistia as transmissões dele, sonhando em um dia e estar lá. E de fato isso parecia ser algo inalcançável. Vamos só, não cortando a entrevistada, porque é chato pra caramba quando o entrevistado corta a entrevistada. A gente está falando do festival de dança em Joinville, que maior, é o maior do Brasil, maior do mundo, né? Acontece aqui no nosso país, gente. Olha o orgulho aí. Vamos lá, Camila, sem te interromper agora. E quando eu percebi de que, gente, vamos tentar, né? Eu fiz a inscrição no primeiro ano, se eu não me engano foi 2022, e enviamos um vídeo. Eu falei, vamos levar um vídeo, né? Peguei a minha, que eu falo que é a minha filhinha da dança, falei, Larinha, vamos lá. Ensaiamos, gravamos o vídeo e a gente não passou, né? Eu acho que eu nunca falei isso, assim, a gente não passou na primeira tentativa. A gente levou um não, porque tem uma seleção, né? Falei, tudo bem, a gente levou um não, a gente tenta de novo ano que vem. E foi o que a gente fez. No ano seguinte... Vocês estavam levando um não daquilo que é referência mundial, né, Exato, gente? Vamos deixar bem claro, né? Não é simplesmente, vou mandar um vídeo, eu vou estar lá. Exatamente. Né? Então, até porque deve ter uma curadora, deve ter alguém muito renomado para fazer aí os... Sim, são vários jurados, vários avaliadores, e precisa realmente estar num nível, né, de qualidade. E, de fato, a gente não estava, né? Ano seguinte, 2023, aí sim. Aí a gente foi, gravamos o vídeo, trabalhamos para isso, né? Foi um ano inteiro visando Joinville, porque se a gente levou um não, eu coloquei na minha cabeça agora o sim tem que vir, né? E a gente vai chegar em Joinville. E chegamos. Por 3 anos nós chegamos e de fato, quando você está no maior festival de dança do mundo e você escuta... aquela vozinha, né, do locutor, estúdio de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, estúdio de dança Camila Neles, com a coreografia de Camila Neles, isso faz a lágrimazinha escorrer aqui do lado. Deve ser a glória, né? A glória para quem sonhou durante muito tempo. Não satisfeita, a Camila não parou. Agora ela está fazendo um outro campo, né? Ela simplesmente resolveu escrever um livro. A gente sempre ouve aquela máxima, né? Você na vida tem que ter um filho, plantar árvore, escrever um livro. Como assim, Camila? Já queimou todas as etapas? A gente vai indo, né? A gente vai indo. O livro estava no meu coração já há muitos anos, né? E há muitos anos eu vim trabalhando uma paginazinha, né? Um parágrafozinho, até que o ano passado eu falei assim, não, eu preciso fechar esse ciclo, né? Vamos focar. E aí eu comecei a focar e
e escrever, né? E aí quando a gente senta para contar, né, igual como a gente está conversando aqui agora, as coisas vão vindo, as lembranças vão vindo e você vai vendo como que isso é relevante. E dentre muitas coisas, né, que eu falo no meu livro, eu não falo apenas de mim, né, porque eu conto apenas uma parte dessa história da dança, que de fato mudou a minha forma de enxergar e me permitiu ver como que a dança ela fez bem para mim. E se o que fez bem para mim, eu quero que faça bem para outra pessoa. Né? Um dos episódios que eu conto, eu já também falei no meu Instagram algumas vezes, foi quando a dança, de fato, eu falo a palavra salvou, né? E tem gente que não gosta desse termo, mas assim, a palavra salvou no sentido de que ela me deu um norte para continuar. Né? Foi quando eu perdi a minha mãe, porque foi um período muito difícil. Eu já havia perdido meu pai há 7 anos atrás, e depois eu perco a minha mãe para o câncer. E eu estava presente durante todo aquele processo doloroso que só quem convive sabe o que é, né? A dor que é. E foi num contexto muito difícil, pós-pandemia, e a cada dia que você via a pessoa tá pior, sabe? Um dia tá falando, no outro dia não tá. E vendo tudo aquilo ali num contexto de espetáculo de dança, porque quando a minha mãe ela foi internada com os cuidados paliativos, foi numa quinta-feira, se eu não me engano, não, foi numa quarta-feira. Na quinta-feira era o ensaio geral do espetáculo da minha escola, com a apresentação sexta, sábado, domingo, casa lotada, teatro lotado, mais de 600 ingressos vendidos. E eu tinha que revezar entre estar no hospital durante o dia com a minha mãe e à noite estar sorrindo com as minhas alunas e coreografando, montando, dançando, porque elas estavam ali dependendo de mim. Então não tinha como eu simplesmente, gente, vamos cancelar o nosso trabalho do ano todo, né? Porque o espetáculo a gente começa a trabalhar em fevereiro para apresentar em dezembro. E era praticamente o primeiro ano do estúdio, né? Praticamente, você falou que... Foi o terceiro ano, foi em 2021. 2021. E a gente saindo da pandemia, sua mãe doente e você passando por esse momento. Exatamente. A aprovação, né? Foi um período muito difícil. E quando ela veio a falecer, né? Porque no sábado eu passei o dia com ela, aí no sábado à noite a gente teve a apresentação, né? E era o ano que eu abria o espetáculo que a gente fez. Por sinal, o nome do espetáculo desse ano foi Sonhos, que a gente contava a história de Ariel, a princesa Ariel. E quando as cortinas abriam, eu abri o espetáculo, eu tinha que estar lá, tinha que dançar, papapá. Então eu dancei sexta, eu dancei sábado, no domingo de manhã, quando eu estava me arrumando para poder visitá-la no hospital, o telefone toca e aí a gente já sabe a notícia. Né? E nesse dia eu não consegui estar no espetáculo. A minha equipe, que é sempre maravilhosa, fez tudo acontecer, né? E todos sentiram a minha dor, todos estavam presentes. Mas foi um período onde, depois que eu terminei, né, o espetáculo e que a gente passa por todo aquele período de luto, foi a época que eu mais dancei na minha vida, Toninho. Como eu dançava? Eu estava de licença da prefeitura, obviamente, porque eu estava durante esse período de luto. E eu acordava, 8 horas eu fazia aula, e aí 2 horas eu fazia aula, e de tarde eu fazia aula, e à noite eu estava no estúdio dando aula. Então foi um momento onde eu dancei para poder jogar para fora a minha dor. E é por isso que, assim como eu fiz isso num contexto de luto, hoje eu vejo as minhas alunas fazendo isso constantemente, né? Situações com o marido que a gente vive, mulher, que a gente passa por isso. E vai dançar para poder colocar isso para fora, sabe? A dificuldade financeira que a gente passa, e aí a gente vai dançar porque a gente precisa de um momento pra gente, né? São os nossos filhos, enfim. Eu comecei a perceber como que o dançar, o estar junto com pessoas que têm a mesma visão do que você, que sonham as mesmas coisas do que você, te fortalece. Essa é a virada de chave. Tá aí, então, o motivo da frase aqui, né? Como a dança me salvou e me transformou. Você usou um gatilho, né, de uma dor muito grande para se jogar cada vez mais na sua arte, né, Camila? E eu tenho certeza que você não tem a menor dúvida de que isso valeu a pena, né? Cada momento de dedicação, claro, respeitando demais a dor que você estava sentindo, né? Mas você precisava, né, de alguma forma compensar de algum jeito a ausência da sua mãe, até por conta disso, né? Sim. E o livro conta essa página, esse capítulo,
Conta essa parte aí da minha vida e conta outras também, né, das minhas alunas, como a minha aluna maravilhosa, Joelma, que eu sempre falo que é uma inspiração, né, porque aos 40 anos ela começou a dançar e de repente ela que não se olhava no espelho, ela se vê agora amando o espelho depois que ela começou a dançar, ela que não se aceitava agora se aceita. A outra que não tinha amizade, que sempre foi sozinha e de repente consegue construir dentro daquele universo da dança um elo entre as pessoas e a gente constrói a nossa amizade. E tantas outras pessoas, relatos de seguidoras que me mandam, teve uma que me mandou, que também, com a autorização dela, eu coloquei num episódio no livro, de que estava passando por um divórcio, estava passando por diversas situações e como que a dança estava transformando essa situação para ela, fazendo com que ela se enxergasse e se reencontrasse novamente como mulher. Então, basicamente, esse é o foco desse livro. É um livro que tem emocionado muita gente, porque conta fatos reais de pessoas reais, pessoas que a gente convive, que a gente conhece, que tem se visto, né, como mulher, tem se visto como uma pessoa capaz. É como eu sempre digo, por que as mulheres que dançam, elas são mais felizes? Porque cada dança é um desafio, cada aula é um desafio. E quando você chega ao final dessa aula e você diz, caramba, eu consegui, você percebe que você pode, sabe? E aquele seu sentimento de que, ai, tadinho de mim, ai, porque eu sou pobre, ai, porque eu sou feia, ai, porque eu sou isso, ai, porque eu sou aquilo, sabe? Aquela história do ó vida, ó céus, isso passa, porque você percebe que, cara, eu consigo, dá para fazer. E a gente está falando de dança porque é lógico que eu vou puxar sardinha para minha área, né? Mas o livro, ele inspira as pessoas a correrem atrás daquilo que lhes fazem bem, sabe? Vivenciar momentos para que o brilho delas, que um dia se perdeu, elas possam se reencontrar, né? Porque todos nós temos o nosso brilho, mas a gente sabe que a nossa rotina faz a gente se apagar algumas vezes. Exatamente. Como a gente usou, né, a frase ali, né, que a vida, né, que a dança ajudou você a se salvar, acredito que o livro também está te deixando assim mais realizada, primeiro como mulher e segundo como dançarina, né, Camila? Porque às vezes a gente cai naquela rotina de trabalho, né, de achar que vida, estou trabalhando demais, eu preciso de um momento de férias, eu preciso de um momento de folga, mas a gente vê nas pessoas que estão ali sendo tocadas pela sua arte um motivo a mais para continuar, né? Exatamente. Acredito que com você não seja diferente, né? Você tem um projeto de vida, né, que foi galgado através da dança e hoje você vê a própria arte da sua dança transformar a vida de outras pessoas, né? Sim, é o ciclo, né, que eu costumo dizer que é o ciclo do artista, né, do atleta. A gente não dura para sempre, gente, isso é fato, né? A gente que trabalha com o corpo, uma hora pede a conta, né? Eu tô aí com os meus joelhos, coitadinhos, já estão pedindo pelo amor de Deus e o desejo, a vontade não faz, a gente não consegue parar. Mas uma hora a conta chega. E quando a gente percebe que a gente teve uma trajetória tão bacana, né, que vale a pena você passar esse bastão, incentivar outros a viver, né? Hoje eu vejo as meninas, eu falo muito de mulher, né? Até porque a gente está vivendo um auge onde se fala muito disso, se fala muito de mulher, de empoderamento, de feminismo, né? E eu me considero sim uma mulher empoderada, uma mulher feminista, mas dentro de um feminismo onde não se perca a feminilidade, né? Existe um meio termo nisso daí. Onde se fala muito disso, mas eu também vejo muitas crianças, sabe, que têm ali os seus sonhos, e elas não conseguem ver o além. Ali tá bom do jeito que tá, mas espera aí, você tá aqui hoje, mas você pode estar mais à frente amanhã, você pode querer algo maior, você pode plantar hoje para colher, né? Então, quando eu vejo isso e eu estimulo isso nas minhas alunas, é como passar o bastão, né? Olha, eu cheguei até aqui e eu entendo de que, poxa, não dá mais, sabe? O meu corpo não responde, para mim não vai dar para dançar na Ópera de Paris, para mim não vai dar para dançar lá em Nova York, para mim não vai dar. Mas para você que tem 13, para você que tem 14, você tem. Porque eu já percorri todo este caminho e estou aqui, ó, te mostrando. Agora vamos lá. Vamos ver até onde você consegue ir. É aquela velha história, né, do pai e da mãe. A gente sempre quer que o nosso filho seja melhor do que nós. E é o ciclo da vida. Exatamente. Você tocou numa frase muito importante, muito séria, inclusive, né? Tendo nossos filhos uma versão melhorada do que a gente um dia
tentou ser, né? A gente não é perfeito, claro, a gente comete alguns erros pela vida, mas a gente vai tentando. E chega um momento que você se vê realizado numa nova semente. Às vezes não é um filho, às vezes é um aluno, às vezes é uma aluna, uma vizinha, uma pessoa que você por algum momento inspirou. Camila, você está falando essa coisa assim, mas eu vou chegar uma hora que o meu corpo não vai parar. Eu acredito que você nunca vai parar com esse negócio. Não. Até o último dia. Mas a gente entende, né? Se você hoje pudesse rever a tua vida na dança, agora retratado um pouco dessa história no livro, você faria alguma coisa diferente do que você já fez? Olha, dentro da minha carreira da dança, não faria. Eu acho que eu fiz tudo o que deu para ser feito. Eu me doei 100%, eu me dediquei 100%, eu planejei, coloquei em prática o planejamento, porque às vezes a gente planeja demais, mas a gente não executa. Né? Eu estava conversando isso hoje com o meu esposo, pouco antes de vir para cá, com alguns projetos que a gente tem, né? Porque a gente está sempre fazendo projetos. Eu falei assim, vamos lá, então vamos esquematizar isso daí. Né? O que a gente vai fazer, em quanto tempo, qual o prazo que a gente precisa. E às vezes a gente planeja, mas a gente não executa. Né? Então eu percebo que eu executei, eu fiz. Poderia ter sido mais cedo? Poderia. Se eu sonhei com 14 anos ter uma escola, eu poderia ter tido com 20. Mas eu não tinha condições de ter com 20, eu tive com 30. Então, é o que deu para fazer. Então, hoje eu me sinto muito realizada. Né? E uma das frases que eu falo também é de que hoje eu poderia pensar assim, Camila, tem algo dentro da dança, dentro da sua carreira da dança, que você sonhou e você não realizou? Não. Eu realizei tudo. É claro que outros sonhos vêm, mas essa é a vida, né? Exatamente. Como parte desses outros sonhos, você também já realizou em Angra dos Reis alguns espetáculos de dança, né? A gente está sempre vendo, Camila Neles vai se apresentar no teatro, Camila Neles vai estar no evento assim. Como é que as pessoas que estão, por acaso, devaneando uma ideia de desenhar um projeto, seja ele de dança, seja um projeto social, como é que elas podem chegar até a Camila? Porque a gente tem visto, né, alguns movimentos dentro de igrejas ou não, ONGs, entre outras tantas, fazendo esse resgate de pessoas que têm assim, algo muito bacana para mostrar. Né? Existem professores de diversas artes, seja na dança, seja em outros tipos de dança, por exemplo, que tem se dedicado muito. Meu amigo Carlão está sempre dando aula aí pro pessoal da terceira idade. Eu acho um projeto bonito demais que aquele cara faz. Grande Antônio Carlos, saudade de você, garoto. E a gente vê, né, essa possibilidade de você, de alguma forma, está mudando a vida dessas pessoas. Como é que as pessoas podem chegar na Camila, fazer um convite, se está aberta a esse tipo de conversa, ou simplesmente dar uma palestra, entre tantas outras coisas? Sim, com certeza. Eu acho que o objetivo da nossa vida é essa, né? Quando a gente compartilha, a semente nunca morre, né? É como a árvore, ela frutifica, e aí vem o pássaro, come, a semente cai e germina novamente, e aí o ciclo vai se reproduzindo. E é basicamente isso, né? A minha missão é essa, é propagar, é falar. Então, para quem quiser aí fazer o contato, é só entrar em contato com a gente via Instagram, @Camila Neles, ou no WhatsApp. Lá no meu Instagram você consegue também meu WhatsApp. Eu sou muito receptiva, né? Sempre respondo todo mundo. E é sempre um prazer compartilhar e ajudar outras pessoas, né? Seja na dança, seja no esporte, seja na vida. Quando a gente escuta outra pessoa que conseguiu chegar lá, isso nos inspira a tentar também. Né? Então, para quem quiser aí fazer o convite, a gente pode estar indo, posso estar contando a minha história, inspirando, dando uma palestra, ensinando, né, como que é esse passo a passo, o que fazer para chegar lá, porque a gente sabe que não é fácil, mas existe um método, existe uma forma que, se a gente seguir direitinho, sem procrastinar, a gente consegue. Minha estante está ganhando livros toda hora, que legal, fico muito feliz, né, de saber que tem muita gente querendo botar a sua história no papel. Posso citar alguns que já passaram por aqui, a Rosemary, o grande JF, agora a grande Camila, entre tantos outros. Me perdoe de alguns aí se eu estiver esquecendo. Ainda tem bastante livro na minha estante lá. Camila, como é que as pessoas que estão assistindo essa live, agradecer desde já, minha querida
Stephanie Lira, que está ali operando as nossas câmeras. Obrigado, Stephanie. Empoderamento feminino total aqui, tá percebendo, né? Como é que consegue aí o livro da Camila Neles, Dançando com a Vida? Tá onde para comprar esse livro? Se é que tem para comprar, né? Então, ainda não está disponível. Então, a Toninho está recebendo de primeira mão. Opa, a gente vai ter o lançamento dia 3 lá no estúdio. Vai ter o lançamento do livro. Dia 3 agora, gostoso, terça-feira, segunda da semana que vem. Na próxima segunda. A gente vai ter um coquetel lá gostoso com o lançamento do livro, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre ele. Algumas alunas vão estar dançando também. Vai ser um evento bem bacana. E todos estão convidados para estarem passando por lá. E lá você vai conseguir adquirir o seu exemplar, também o autógrafo e tudo mais. Depois do dia 3, aí sim vai estar disponível online e também no estúdio. Tem uma tiragem já sabem quantas unidades vão ser disponibilizadas aí para todo mundo no total? A gente está com faixa de 100. Faixa de 100. Então tem que ser muito rápido. Muito. Eu acho que só os meus alunos já acabou. Exatamente. Então na segunda-feira, lá no estúdio da Camila, na Japuíba, qual o endereço, Camila? Rua Itaperuna, número 2, não tem erro, porque é do lado da Praça da Porteira. Do lado da Praça da Porteira, Itaperuna, número 2. A Camila Neles vai estar a partir de que horas lá, Camila? A partir das 19 horas. 19 horas, lançando o livro, né? Camila Neles, Dançando com a Vida, uma jornada de superação. Camila, eu tenho certeza que isso aqui vai virar uma febre entre os seus alunos e vai se tornar uma peça rara daqui a alguns anos, né? Pretende escrever outros? Sim. Na verdade, já tem alguns rascunhos aí iniciando, né? A proposta agora a gente está falando sobre como ser uma mulher bem-sucedida, né, na vida, né, porque a gente vai trabalhando além da dança e no futuro também vai rolar um romance entre bailarinos e isso vai ser bem bacana. Olha só, ela não para. Foi um grande prazer conversar com você mais uma vez e saber que você está aí progredindo não só na carreira da dança, mas como pessoa, como mulher empreendedora, que não para, que não cansa, incansável. Espero que você continue aí seguindo, trilhando seu caminho, com esse sorriso no rosto, com essa paz de espírito que toma conta aqui das pessoas que te rodeiam. Continue dançando, continue levando o povo para festivais, continue inspirando mulheres, meninas, meninos, a todo mundo que te busca, né, como um exemplo. E não pare nunca de dançar, por favor, porque a arte está aí, né? A arte é eterna, ela não vai morrer nunca. Daqui a 50 anos, agora eternizada num livro, a gente vai ter uma lembrança de Camila Neles. Com certeza. A gente vai seguindo aí, se Deus quiser. Os desafios são grandes, mas a gente não para nunca. Até porque se a gente parar, a gente paga de vez, né? Exatamente. Ó, tá feito o convite, em segunda-feira, daqui a uma semana, 19 horas, na Itaperuna, número 2, do lado da Praça da Porteira. A Camila vai estar lá recebendo o pessoal num coquetel. Chega lá de boa. Procura aí como é que você vai conseguir esse livro bacana da Camila Neles, Dançando com a Vida. Camila, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, é sempre um prazer e estamos juntos sempre. Volte sempre. Conversei com a Camila Neles nessa manhã de segunda-feira, lançando o seu livro Dançando com a Vida.